Meredith Sardin sempre havia desfrutado de los martes. Um dia predecível. Eficiente. Como agente imobiliária de alto nível. Os clientes soliam estar decididos e las firmas legaban rápido. Aquela manhã no foi diferente, vendió um ático de luxo tras dos visitas e la comissão era generosa. Su Lexus plateado brilhava bajo el sol quando aparcou frente a sua casa em los subúrbios. Sin embargo, algo não estava bem. Em la entrada, junto a las hortênsias recortadas com precisão quase quirúrgica, descansava um Mustang rojo, estranho e vulgar. Meredith frunciou el seno. No recordava que Clayton mencionara visitas ou compromissos. Em los últimos meses, apenas se hablaban. El estado de su matrimonio havia caído em uma rotina fria, café por la mañana. Buenos dias, automático e cenas em silêncio frente à la televisión. Quando se acercou a la puerta, el mal presentimiento creció. Estava entreabierta. Em el pasillo havia cajas apiladas. Maletas semiabertas. E uma bufanda colgando como bandeira de conquista. E desde la cocina. Vozes femininas. Mamá, ao menos deverias haber-se-lo dicho antes, decía uma voz jovem. Molesta. Deja de quejar-te. Tami, tienes todo el derecho de estar aqui, respondió outra voz. Firme e arrogante. Meredith cruzou el umbral de la cocina em silêncio. Aún intentado processar lo que veía. Sentada em uma silla antigua. La misma que havia herdado de sua abuela. Estava uma jovem rubia em pantalão corto e top rosa. Bebiendo limonada como se estuviera em sua casa. A seu lado, uma mulher de uns 60 anos. Com el cabelo perfeitamente peinado e traje de chaqueta caro. Que seguramente custava mais que el alquiler mensual de um oficinista. Oh, dijo-la jovem. Sonriendo. Aqui está a senhora Sardin. La antigua senhora Sardin, corrigiu la mulher maior sem vergüenza algum. Permita-me apresentar-me. Sou Eudora Rowling. E esta é mi hija. Tami, a partir de hoy, viviremos aqui. Meredith parpadeou várias vezes. Se agarrou ao marco de la puerta. Perguntando-se se talvez se havia dormido ao volante e esto era solo um sonho. Pero no lo era. Como dais, foi ele o único que pudo articular. No se falta fingir surpresa, Eudora frunciou os lábios com impaciência. No puede no haber-se dado conta de que seu matrimônio se está desmoronando. Clayton lleva viendo-se com mi hija desde hace tiempo. Tami beijou as piernas de la silla. Algo incômoda. Meredith la mirou com incredulidade. No parecia uma amante. Sino uma adolescente com complejo de princesa. Donde está Clayton? Perguntou. Sintiendo el estômago encorrer-se. Em el hospital. Por supuesto, respondió Eudora. Seca. Donde mais estaria? Eudora se levantou com tranquilidade e se acercou à cafeteira. Este modelo é completamente inadequado para ser um bom expresso. Tami e outra trajimos el nuestro. Dia haverá la diferencia. Meredith observou. Com el coração acelerado. Como Eudora assinalava a caixa onde estava guardada sua antiga cafeteira. Um regalo de boda de seus padres. Foi entonces quando la puerta principal chirriou e escuchou passos familiares. Carino, canturreou Tami, correndo hacia la entrada. Clayton entrou, cargando umas bolsas. Seus olhos se cruzaram com os de Meredith por um segundo. Solo um segundo. Luego desviou a mirada. Tenemos que hablar, murmurou. Supongo que sim, respondió Meredith. Com uma calma que la surpreendió incluso a ela mesma. Verás, comenzou Clayton. Pero Eudora lo interrompió. No se falta explicaciones. La situação está clara. Esta casa é lo suficientemente grande para todos. Temporalmente. Claro. Hasta que Tami e eu encontremos algo mais adequado. Temporalmente, Meredith arqueou na ceja. Em minha casa,
Em la casa de Clayton, corrigiu Eudora. Sonriendo de forma falsa. Se no recuerdo mal, está pagada integramente com su dinheiro. Meredith sintió una punzada em el pecho. Era cierto. Em los primeiros anos de sua carreira. Ela apenas contribuía. La casa estava a nome de Clayton. Detalhe que havia olvidado. Ou preferido olvidar. ¿Les dejado mudar-se aqui? Perguntou. Volviendo-se hacia su esposo. Clayton evitou sua mirada. É solo temporal. Meredith. Tinha uma situação complicada. Não podia dizer-lhes que não. Essas palavras repetiam em sua cabeça como eco venenoso. Pero lo mais perturbador não era a presença de Tammy, sino a atitude de Clayton. Não parecia sombrio enamorado. Parecia acorralado. Tammy, carino, canturreou Eudora. Ensinei a Clayton como hemos reorganizado os muebles del salão. Necessitamos sua opinião masculina. Quando se foram, Eudora se girou hacia Meredith com uma sonrisa venenosa. Não hagas nenhuma tonteria. Querida, eres uma mulher inteligente. Vês como estão saliendo as coisas. Acepta-lo com dignidade. Meredith la mirou largamente. Sabia ler a las personas como poucos. E grego Eudora não era solo uma madre intrometida. Havia algo mais. Algo oscuro. Tiene razão. Senhora Rowling, dijo com voz suave. Sou uma mulher inteligente. Eudora sorriu, creyendo que havia ganado. Não viu a luz gélida que cruzou por los ojos de Meredith. Não sabia que acabava de cometer seu primeiro error. Las maletas, anunciou Meredith com frialdade. Me instalarei em el dormitório de invitados. Espero que não lhe moleste. Em absoluto, respondeu Eudora. Com desdém. Tammy e grego e eu ocuparemos el principal. Puedes quedar-te em el tuyo. Mientras subia as escaleras. Meredith oyó risas desde el salão. Tammy lhe contava algo a Clayton. Ele respondeu com uma sola palavra. Corta. Forzada. Como se lhe custara sablar. Meredith escuchou atentamente desde el umbral de la puerta. Escalofrio recorrió sua espalda al oír la conversação. La voz de Eudora era firme. Controladora. E grego cada palavra parecia destinada a hundir mais a sua sija em el papel que lhe havia asignado. La jovem, Tammy, se mostrava claramente incômoda. Pero não lograva liberar-se de la presión de la mujer que la havia guiado. O melhor dicho. Manipulado. Hacia essa vida. Meredith não podia evitar sentir uma mescla de compaixão e grego repulsão. Como era possível que uma madre tuviera tanto poder sobre sua sija? Eudora no solo controlava a Tammy. Sino que parecia ter a todos a sua alrededor bajo seu domínio. Incluída ela mesma. Sua capacidade para manipular. Para fazer que as pessoas se sintieran pequenas e grego dependientes. La convertia em uma figura aún mais peligrosa que la amante que havia traído a sua casa. Quando a conversação cessou, Meredith regressou silenciosamente à sua habitação. Sua mente trabalhando a toda velocidade. Necessitava saber mais. Necessitava entender como Eudora havia tejido sua rede de controle no solo sobre Clayton. Sino também sobre sua sija. E grego o mais importante. Como poderia romper essa rede? Essa mesma noite. Depois de uma cena em silêncio. Meredith decidiu tomar cartas em el assunto. Havia legado el momento de rogar suas próprias cartas. Não seria uma vítima mais. Não permitiria que Eudora lhe quitara o que havia construído. Lo que lhe quedaban de sua vida. Sua dignidade. Estava lista para investigar. Para descobrir a verdade atrás de cada mentira. Lo primeiro seria averiguar que tan involucrada estava Eudora em la vida de Clayton e grego como havia logrado manipulá-lo de tal forma. Não era solo assunto de infidelidade, era mucho mais grande. Mucho mais oscuro. Meredith sentiu el nudo em seu estômago. La adrenalina começava a fluir. Iba a ser que Eudora pagara por todo o que havia feito.
Os dias que seguiram foram largos e grego tensos. Meredith começou a mover-se como uma sombra em sua própria casa. Observando cada gesto de Eudora. Cada palavra que Tammy soltara. Aprendió a ler os silêncios. Os gestos imperceptíveis que revelavam mais do que qualquer conversação poderia ser. Cada conversação entre Eudora e grego Tammy era um campo de minas. Meredith las escujava às escondidas. Reconhecendo as técnicas de controle de Eudora. A forma em que utilizava a culpa e grego a manipulação emocional para assegurar-se de que Tammy nunca pudiera liberar-se de sua influência. Sin embargo, Meredith não veia solo a uma madre controladora. Também veia os hilos de uma mulher que havia criado um império sobre as debilidades de los demais. Por fim, um dia, Meredith decidiu confrontar a Clayton de novo. Não podia seguir vivendo em essa mentira. Se lo devia a si mesma. Quando Clayton chegou a casa, ela o encontrou em el salão. Esperando. Sua mirada era fria, decidida. Necessitamos falar, dijo ela. Cortante. Clayton levantou a vista, claramente nervioso. No, Meredith. No hagas esto. No é esse lo que parece, começou a dizer. Pero ela lo interrompeu. Então que é esse? Que está passando entre nós outros? Clayton. Por que estás permitindo que Eudora controle todo? Por que sigues calando? Permitindo que esta farsa continue. El rosto de Clayton se transformou em uma máscara de frustração e grego medo. Sabia que não podia escapar de sua responsabilidade. Lo que passou em el hospital, no lo quero justificar. Pero Eudora tiene um poder sobre mim. Sobre todo lo que hago. Nunca debi deixar que esto legara ten lejos. Pero ahora, é tarde. Meredith. Ya no sé como salir de todo esto. Meredith lo mirou fijamente. Não havia amor em seus olhos. Solo uma desesperação palpável. Uma rendição silenciosa. Estava atrapado. E grego ela também. Pero não seria ela quien se rendiria. Não te preocupes, Clayton. Não te vou a salvar de tus errores. Pero sei algo que tenho que fazer. E grego lo haré. El silêncio entre eles era pesado. Denso. Como uma cuerda lista para romper-se. Sem dizer uma palavra mais. Meredith se levantou e grego se dirigiu a la puerta. La batalha não havia sido mais que começar. Meredith respirou profundamente, sentindo como o peso de los anos caía sobre seus ombros. Durante tanto tempo, havia vivido atrapada em um matrimônio de aparências. Em uma rede tejida de mentiras e gregos silêncios. Havia ignorado seus próprios sentimentos. Convencida de que o que mais importava era manter a fachada perfeita. La vida que sempre havia querido. Agora, mientras se sentava frente a Clayton. Essa fachada começava a desmoronar-se. Por que não me lo dijiste antes? Clayton. Perguntou, com a voz quebrada. Aunque tentando manter a compostura. Clayton la mirou. Su rostro uma mescla de arrependimento e grego dolor. Seus olhos mostravam a vulnerabilidade que havia estado oculta durante tantos anos, oculta detrás de la arrogância e grego la indiferencia. No lo sé, admitiu com uma voz suave. Lena de pesar. Creí que se lo ocultava. Todo seguiria bem. Pero agora sé que nunca deveria haberlo sido. Te falei, Meredith. Te falei a ti e grego a nuestra família. Meredith cerrou os olhos por um momento. Deixando-os envolver por el turbulino de emoções. Durante tantos anos havia esperado escutar essas palavras. Havia desejado que ele finalmente reconhecera o que havia sido. Pero agora que las escutava. Não sabia como processá-las. Era suficiente. Podia perdoná-lo. Não é solo Eudora, dijo Meredith. Mirando al vacío. Havia algo mais que necessitava dizer. Algo que havia estado guardando desde sacia tempo. É todo isto. Todo lo que nos semos sejo. Tu pensas que todo lo que semos construído solo se vai arreglar com umas poucas palavras?
Clayton tragou saliva, incapaz de mirar a Meredith a los olhos. Sabia que o que havia feito era imperdonável. No solo havia traicionado sua confiança. Sino que havia permitido que todo o que haviam construído se desmoronará. Lucé. E grego no espero que lo ouvides. Meredith. Pero se algum vez existiu algo entre nós outros. Algo real, quero intentar salvá-lo. Meredith suspirou, sentindo uma punzada em el coração. Aún lo amava, de alguma maneira. Pero todo o que havia sucedido lá havia marcado. Havia cambiado. Já não era a mesma mulher que havia começado este viaje com ele. No sé se eso se possível. Clayton. No sé se puedo seguir vivendo com este medo. Com esta desconfiança. Tu me mentiste. Me deixaste de lado. E grego o mais doloroso é esse que me deixei mentir. Não me vi a mim mesma. Só vi o que queria ver. Ambos permaneceram em silêncio. Como se as palavras fossem insuficientes para abordar el abismo que los separava agora. Finalmente, Meredith se levantou, sem poder suportar mais a quietude em el aire. No sé que vá a passar com nós outros. Pero necessito espaço. Necessito tempo para pensar. Para ver se realmente puedo sanar de todo isto. Clayton assentiu lentamente. Consciente de que havia perdido muito mais que sua esposa. Havia perdido a confiança. E grego com ela. El futuro que havia creído seguro. Meredith se dirigiu hacia a puerta. Pero antes de ir-se, mirou por última vez a Clayton. Não esperes que lo resolva todo por ti. Clayton. Esta vez, el que tiene que hacer el trabajo eres tu. E grego com eso, salió de la habitación, deixando a Clayton solo com seus pensamentos e grego el dolor de lo irremediable. Mientras Meredith caminhava por la casa. Sua mente começava a trabalhar. A fazer planos. A visualizar futuro que de ano dependia de ele. Sabia que aún havia muitos que reconstruir. No solo em seu matrimônio. Sino em ela mesma. Pero estava lista. De ano seria uma vítima de sua própria vida. Estava lista para tomar el controle. Para escrever sua própria história. Meredith observou el sol em el horizonte. Sus raios banando suavemente la casa. Como uma promessa silenciosa de lo que vendria. El futuro seguia sendo incierto. Pero de ano lhe produzia medo. Se havia dado conta de que, aunque todo o que havia construído podia desmoronar-se. Sua fortaleza não dependia de las circunstâncias. Sino de sua capacidade para levantar-se. Para reinventar-se. No sé que nos depara el futuro. Clayton, dijo, aún mirando el jardim, pero por primeira vez. Siento que estou lista para afrontá-lo. Si lo que sí. Él se acercou, tomando sua mano com suavidade. Como se temiera que pudiera desvanecer-se. E eu também, Meredith. No sé se poderemos salvar-nos. Pero se sai uma oportunidade. La tomaremos. Juntos. La verdade era que, aunque a decisão de ir a Seattle seguia pendiente. Ambos sabiam que, de alguma maneira, já haviam começado novo viaje. Havia aprendido a hablar de novo. A mirar-se com a sinceridade que lhe havia faltado durante tanto tempo. Essa tarde, depois de preparar el café, se sentaram juntos em el Porsche. El aire fresco de outono lenava el espaço com uma calma renovadora. Não havia promessas grandiloquentes, nem sonhos de futuro perfeitos. Solo a aceptação de lo que havia sido e grego de lo que aún quedaban por descobrir. Em la distancia, las hortênsias que Meredith havia plantado começavam a brotar timidamente. Como uma metáfora de la nueva vida que havia começado a florescer em seu interior. E grego mientras el sol se despedia lentamente del cielo. La cafetera volvió a zumbir em la cocina. Lenando la casa de aroma reconfortante. Como se el propio universo hubiera decidido oferecer-lhes pouco de consuelo. Meredith sonriu, por fim sentindo que,
Aunque la vida le hubiera arrebatado muitas coisas. Também lhe havia dado algo valioso, la oportunidade de empezar de nuevo. El final de uma história. Después de todo, no siempre es una tragedia. A veces, es solo el comienzo de una nueva. Lena de incertidumbre. Sí, pero também de esperança. E grego em algum rincón del mundo. Tami, la silla que havia estado atrapada em la telaraña de mentiras e grego manipulaciones. Caminhava livre por primeira vez em sua vida.